Olá, seja bem-vindo ao MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia a doutora Catarina Cecim Gazelli, ela que é procuradora de Justiça e a dirigente do Núcleo de Proteção dos Direitos Humanos. E, obviamente, o nosso assunto será exatamente esse, direitos humanos. Seja muito bem-vindo, doutora. Obrigada. Doutora, vamos começar falando de um esclarecimento geral. O que é direitos humanos? Bom, direitos humanos nós podemos traduzir como os direitos fundamentais da pessoa humana de todos os países aí do mundo, né, que tenham, obviamente, uma Constituição instalada, instaurada, enfim. São aqueles direitos à liberdade. E antes da liberdade, que tantas pessoas prezam, né? Nós prezamos a liberdade de cada pessoa humana. Antes disso vem a vida. Então, o maior bem que nós temos é a nossa vida, é a vida. Então, direitos fundamentais. A vida, né? É um direito fundamental. Vou colocar o exemplo da liberdade, mas vou colocar também o exemplo do artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, da igualdade, que diz, o princípio da igualdade, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, nós temos, dentro do artigo 5º, o direito à propriedade, os direitos das mulheres presidiárias, por exemplo, o direito de uma presidiária amamentar seu filho lá no cárcere. Aqueles direitos ali, todos são direitos fundamentais. São 70 e poucos incisos, né, colocados em direitos. Sobre a liberdade, ali tem que, se um juiz receber um auto de prisão em flagrante e verificar que a prisão é ilegal, ele tem que relaxá-la imediatamente, tem que mandar soltar a pessoa de imediato, porque a liberdade é um direito, então, fundamental, inerente ao ser humano, né? Ele é livre, ele tem que ter a liberdade dele. E aí, quando nós falamos na expressão direitos humanos, fica mais naquela tônica internacional, do direito internacional de cada país, né? Quando os países assinam tratados, convenções, declarações de direitos, tratados internacionais. Quer dizer, o direito humano ele está calcado na legislação. Na legislação constitucional de cada país. Quando a gente fala em buscar ou defender os direitos humanos, o que a gente está querendo dizer com isso, doutor? Olha, buscar ou defender é tudo, né, que um ser humano deve fazer pelo outro ou por si próprio também, né, se defender, enfim. Mas institucionalmente, quando a gente fala em defesa dos direitos humanos, logo nos vem movimentos sociais defendendo, não é verdade? Exato. Hoje em dia é assim, né? Atualmente é assim. E depois vem o Estado, como obrigação de defender. O Estado, a administração, né? O Estado, a administração. Dentro da expressão Estado, administração, está incluído aí a Defensoria Pública, o Ministério Público, a própria Polícia Civil, Federal, enfim, as polícias. A segurança pública em geral. Então, todos esses setores, eles devem defender os direitos fundamentais da pessoa humana, no caso, direitos humanos, porque o Brasil já assinou vários tratados internacionais que dizem respeito à defesa de certos direitos. Então, se você levar para os direitos humanos das mulheres, levar a nossa conversa aqui, nós vamos falar em convenção internacional que o Brasil assinou, uma convenção internacional em 1979 de combate a qualquer tipo de discriminação contra as mulheres. Eu estou te dando um exemplo da questão da igualdade e da própria equidade. Então, a defesa, ela é inerente ao ser humano. Ela quer que alguém a defenda se ela não consegue se defender. Para que o país seja um país o quê? Democrático. Não há democracia num país em que as pessoas têm ojeriza, verdadeiro ódio pelos direitos humanos das outras pessoas, né? For dela,
ela às vezes ela vai pular, ela vai querer. Mas o desrespeito, ele traz autoritarismo, ele pressupõe tudo de ruim. A senhora falou da questão das mulheres, mas existem os grupos, né, que a gente pode chamar aí, colocar os negros, né, grupos São as LGBT. minorias. Que não dá para chamar de minorias, né? Mas dentro do direito internacional, eles colocam como direito das minorias. Uhum. As mulheres, pessoal LGBTQIA+, né? Os idosos, as pessoas idosas, né? E se a gente somar são todo mundo, não são colocados minorias, assim. né? E na questão étnico-racial, né? O racismo, ele tem que ser combatido tanto que dentro da Constituição Federal Brasileira, né? O crime de racismo, ele é um crime que não se prescreve. Exato. Então, a gente verifica que isso é o quê? É uma defesa aos direitos humanos na parte étnico-racial. Quando a gente fala mulheres, é o quê? Né? É gênero. Quando fala em LGBTQIA+, é gênero. Sim. Correto? E essas categorias aí, elas são consideradas como minorias que são mais vulneráveis. Porque vulnerável qualquer ser humano é. Exatamente. Ele pode entrar numa situação de vulnerabilidade de uma hora para outra. Qualquer um de nós, né? Qualquer uma pessoa. Independente de cor, independência do gênero, independente de classe social, de qualquer interseccionalidade que seja. Independe. A vulnerabilidade, ela pode surgir, pode aparecer. Agora, tem pessoas que já trazem a vulnerabilidade na sua condição humana. Né? Lembrar aí de Hannah Arendt, aí na condição humana. Então, o negro é tido como uma raça negra, né? Na realidade, a pessoa não é negra, ela é preta ou parda, que são as cores, né? Então, se é uma mulher, ela já tem um problema de gênero, porque ela já é vulnerável, independente de qualquer outra coisa, por ser mulher. Se ela é considerada da raça negra, ela tem uma outra vulnerabilidade. Pois é. Se a classe social dela ela é pobre, de uma ré de si mesmo, aí ela tem uma terceira. Então, a gente vai verificando essas vulnerabilidades. Nós precisamos de instituições que defendam, que busquem essa defesa, correto? E como é que se dá essa proteção, doutora? Ela se dá de variadas formas, vai depender do tipo, né? Do tipo do que aconteceu com a pessoa e para onde, para que setor chegou. Por exemplo, no Ministério Público, se chega a notícia, né? Uma notícia de questões da mulher, né? Por ela ser mulher, ela sofreu alguma discriminação, alguma coisa, essa demanda aí ela tem que ir para o NEVID, para o Núcleo de Enfrentamento, né? A violência de gênero. Hoje em dia o NEVID não trabalha só violência doméstica e familiar contra a mulher, trabalha qualquer violência, né? Então é abrangente. O espectro foi ampliado. Foi bem ampliado. Não sei se isso é bom ou ruim, porque são tantas as modalidades de violência que para trabalhar ao mesmo tempo aquilo tudo não é fácil. Não é fácil. Tem que ter equipes no plural mesmo. É muito difícil. Se vem a questão de racismo, se nós olharmos o organograma do Ministério Público Capixaba, nós vamos ver que deveria ir inicialmente para o Centro de Apoio da Cidadania. Hoje em dia vem para mim, para o Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos. Tem vindo para mim, eu acho bom que venha, porque lá na cidadania já tem outras situações de cidadania a serem tratadas. Então, assim, vai depender do caso e vai depender para onde vai. Doutora, existe uma visão, eu diria, bastante equivocada e errônea de que direitos humanos servem para proteger bandidos. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Depende do que essas pessoas estão entendendo que seja proteger e do que seja bandido, né? Bandido é uma palavra muito forte, né? Sim. Ela é muito forte. Muitas pessoas caem realmente, né, numa situação X que pode acabar cometendo um delito, um crime. Isso pode acontecer, né?
E aí ela vira bandido, mesmo que seja de um crime só, vai virar bandido para essas pessoas que falam isso. Na realidade, é porque o que aparece mais, o que dá maior visibilidade de trabalho, tanto para Ministério Público quanto Defensoria Pública, Comissão de Direitos Humanos da OAB, correto? De todas as OABs aí do Brasil, Defensoria Pública estaduais, do Distrito Federal, a Defensoria Pública Federal também, o que dá maior visibilidade é o cuidado para com os presos, com as pessoas encarceradas. Isso dá uma visibilidade muito forte, muito forte mesmo. Então, as que é um pessoas, trabalho necessário também, porque né? ele tem a lei da execução penal, né? Existe uma lei que entrou em vigor em 1985, em janeiro de 85, tem muitos anos, portanto, né? Essa lei que obriga o Ministério Público e a magistratura, o juiz, ir no mínimo uma vez ao mês nas penitenciárias, verificar a situação dos presos, essa coisa toda. O que ocorre? Como o Brasil é um país que tem aumentado nos últimos anos a violência urbana e também a violência rural, foi para o campo também, lamentavelmente, né? A pessoa não tem sossego dentro de uma fazenda, dentro de um sítio, hoje em dia. Essa situação toda de violência, muita violência, também chama atenção a preocupação que o Estado está tendo com as pessoas que estão encarceradas. Porque a sociedade, não vou dizer totalmente sociedade, porque eu seria leviana, mas uma boa parte das pessoas querem mais que aquela pessoa que cometeu um determinado tipo de crime, especialmente quando o crime foi muito violento, que ela morra também, que ela aconteça um mal bem grave com a pessoa. Porque aí essas pessoas pensam que isso sim é justiça, que não existe a justiça dos homens e nem a justiça divina. Então, os justiceiros aparecem. Mas aí a gente volta na lei do talião, né? Olho por olho. Dente por dente. Doutora, eu vou pedir um minutinho para a senhora. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, continuando essa conversa sobre direitos humanos aqui no MP com você. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito em parceria com a Assembleia Legislativa. E você pode participar do programa enviando a sua sugestão, a sua crítica para esses endereços que estão aparecendo aqui embaixo. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia a Procuradora de Justiça, a doutora Catarina Cecim Gazelli. Ela que é dirigente do Núcleo de Proteção dos Direitos Humanos do Ministério Público Estadual. Doutora, nós estávamos falando aí dessa crítica que é feita, né, em relação à atuação das pessoas em relação aos direitos humanos, que dizem que direitos humanos protege bandidos. Mas não é só isso, né? As vítimas também, de alguma forma, estão encaixadas nessa proteção, não é? Sim, claro. Os direitos humanos, como eu falei anteriormente, são direitos fundamentais da pessoa humana, independente de quem seja, do que faça ou deixa de fazer. E o maior trabalho que, na realidade, quem trabalha com direitos humanos tem, eu digo trabalho assim, de muita dedicação, não é com o sistema prisional, não é com as pessoas encarceradas, não é por aí. Na realidade, é no geral, é no todo, sabe como? É toda a sociedade. Então, uma criança, ela pode ser molestada sexualmente, como lamentavelmente acontece, né? Abuso sexual infantil é um grande exemplo aí que está dando muito problema, né? O Ministério Público, além de processar o abusador, tá? Ele vai ter que buscar também uma equipe multidisciplinar que cuide dessa criança e dos próprios familiares, de quem toma conta dessa criança. Isso significa o quê? Cuidados humanos. Exato. Então, são vítimas. As vítimas é que dão esse ponto mais forte de trabalho. O Ministério Público Capixaba, por exemplo, ele tem os centros de apoio aos trabalhos dos promotores. Então, nós temos educação, temos infância e juventude, temos cidadania, temos algumas comissões, como comissão
LGBT, enfim, várias frentes de trabalho. São atendimentos ali feitos a quem? Às vítimas. Perfeito. Né? E dali, então, surge de mandar para o promotor, se é um caso criminal, né? Enfim, fazer encaminhamentos, essa coisa toda. Então, nós trabalhamos com vítimas. Inclusive, existe agora, né, recentemente, o novo núcleo no Ministério Público do Espírito Santo, que é o núcleo de apoio às vítimas. O Ministério Público brasileiro está criando no Distrito Federal, em todos os estados do país, né, um núcleo, em cada MP, um núcleo para cuidar das vítimas. Então, isso é muito sério. Nós temos uma lei federal que fala, por exemplo, do Provita, do Programa de Apoio às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Sim. O Provita, né, que já tem aí 25 anos no Estado, de um trabalho muito árduo. O Ministério Público faz parte do Conselho do Provita, são vítimas e testemunhas, correto? Então, assim, não é apenas o sistema prisional, vamos falar assim, porque o que chamam de bandidagem, que a preocupação é com bandidagem, é defender bandido, essa coisa toda, eu coloco numa outra nomenclatura. As pessoas acham que é trabalhar só com o sistema prisional. Sim. Eu não gosto nem de falar essa expressão que é muito falada. Trabalhar com bandido. Não, é trabalhar com o sistema prisional. E veja bem, é absurdo isso, porque na realidade as pessoas falam muito, mas quando tem um primo, um irmão, um vizinho querido, um compadre que é preso, a pessoa fica toda desesperada, né? Exato. E preocupada. Isso é do ser humano. Agora, é claro que é aquilo que a gente sabe, né, que está público e notório, lamentavelmente, que a violência diminui em alguns setores da violência. Por exemplo, homicídio. Tem época que o homicídio cai um pouco, o homicídio em geral, né? Mas tem época que aumenta. É sazonal, parece isso. Né? Doutora, e aí as pessoas se indignam com a proteção aos direitos humanos da pessoa encarcerada. A senhora tem uma história aí brilhante dentro do Ministério Público do Espírito Santo, né? A senhora foi a primeira Procuradora-Geral de Justiça mulher, né? A senhora já ocupou vários cargos importantes e hoje a senhora está à frente exatamente do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos. O que é o NPDH? Como é que ele funciona dentro do Ministério Público? Pois é, boa pergunta. Ele foi criado em 2012. Né, em agosto de 2012, um mês depois que o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, violência doméstica e familiar só na época, houve a expansão do NEVID. O NEVID foi criado em 2009, em 2012, o então Procurador-Geral, Dr. Éder Pontes da Silva, ele vai e coloca o NEVID para trabalhar em todo o Estado, cria os subnúcleos regionais. Isso foi no mês de julho. No mês seguinte, né, ele cria o Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos. Cada pessoa que vai trabalhar, ela já tem um ato com as atribuições. Um ato que sai no Diário Oficial, a gente não cria nada, não inventa nada. Mas cada pessoa trabalha, obviamente, de uma forma. Eu trabalho muito com movimentos sociais, tá? Eu não sei trabalhar sem conversar aquele detalhe daquele direito que está postergado, que foi ameaçado, que foi realmente violado. Eu não sei trabalhar sem conversar com movimentos sociais. Eu sempre busco levar o movimento social para dentro da instituição. Tenho levado. Como é que funciona esse trabalho, doutor? Pois é, então nós temos um núcleo, o nosso núcleo funciona no 2º andar do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça. Nós trabalhamos lá com uma equipe muito enxuta, pequena, mas que faz um trabalho importante, que é ouvir as pessoas, né? Então, nós temos, além do telefone da ouvidoria, que a ouvidoria passa a demanda para a gente, quando aparece pela ouvidoria, 127, como também nós temos telefone lá próprio e celular com WhatsApp
para a pessoa falar, além de e-mail, além de também bater na porta lá, né, na recepção, e a gente às vezes até desce para atender lá fora, lá embaixo, né, que não sabe o que que é, e para marcar, enfim, para atendimento. Nós atendemos as pessoas, geralmente a assessoria técnica faz esse papel quando é ao telefone, ou online, lá, enfim. E muitas vezes pelo telefone a assessoria resolve coisa que nem passa por mim. Um exemplo desses atendimentos, doutora Olha, é Santelena? muito interessante, né? Eles ligam para o Ministério Público achando que o Ministério Público é um órgão que sabe tudo, conversa, dialoga com tudo e vai dar resposta para tudo. Então, assim, quando a gente não sabe, a assessoria diz, olha, um momentinho que eu vou verificar, essa sua demanda não é conosco, a senhora está falando, ou o senhor está falando uma coisa, eu não estou entendendo direito o que que é, e dá a resposta para a pessoa. E o importante é que, mesmo quando é para fora e a pessoa foi lá nesse lugar para ser atendida e tal, às vezes um dia, 2, 3, a pessoa liga de novo para agradecer. Perfeito. Para agradecer. Então isso é muito bacana, porque a sociedade já está acostumada com... Existe uma interação. Uma interação, então eles ligam para agradecer. Né? Quando a gente chegou uma funcionária nova há 1 ano e pouco atrás, ela ficou toda emocionada a primeira vez. Isso vai acontecer a beça, você vai ver. E começa a acontecer. Né? E as pessoas ligam e sabem que nós vamos atender. A gente marca, eu já atendi professoras com problemas, conselheiros municipais que recebem problema no seu serviço de conselheiro, vítima, né? São vítimas do sistema, entendeu? Vítimas da política institucionalizada naquele determinado município. E a gente procura fazer o encaminhamento. Por exemplo, pessoas da educação, professores que estão tendo seus direitos humanos violados, né? Primeira coisa que eu digo, vem para cá que eu vou tomar seu depoimento. Então a gente atende direitinho, faz o acolhimento emocional da que a pessoa está abalada, e professor é uma categoria que tem sofrido muito no país. Sem Não é dúvida. só no estado do Espírito Santo, né? É o Brasil inteiro. Mas quando é Espírito Santo, é obrigação nossa atender muito bem, né? O melhor que pudermos. Então, assim, a gente toma depoimento, se vê que aquilo ali considera crime, já encaminha para a delegacia de polícia para instaurar o inquérito policial, de boa, assim. Às vezes a pessoa, não, mas fica meio preocupada, né? Poxa, mas... E área civil de indenização por danos morais, tem sindicato de professores para quê, né? Tem advogado lá. Então a gente encaminha, orienta. Já apareceu, assim, um bocado de professor ultimamente lá conosco. Orientamos, né? A gente vai orientando e, além disso, quando a gente tem alguma dúvida, tem os centros de apoios específicos ali dentro, a gente faz um trabalho conjunto. Porque direitos humanos, no meu núcleo, a gente poderia dizer que é direitos humanos em sentido estrito. Porque colega que trabalha com infância e juventude está trabalhando com direitos humanos, né? Exato. Entendeu? Violência de gênero, violência disso, não sei o quê. Então, ali a gente faz um grupo de estudo, é mais estudo, pesquisa, atendimento. Não deixa a pessoa ficar sem um acolhimento, ainda que seja rápido. Muito bem, doutora. E o Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público recebeu em 2021 o selo Respeito e Diversidade pela atuação do Núcleo na promoção da igualdade e no respeito às diversidades. O que é esse selo e qual a importância para o Ministério Público do Estado do Espírito Santo de ter recebido essa premiação? O Conselho Nacional do Ministério Público, ele dando esse selo, ele está estimulando que os estados que receberam continuem trabalhando do jeito que estão trabalhando, porque estão trabalhando bem, e também mostrando que podemos trabalhar melhor ainda, muito melhor ainda. Então é um estímulo, é algo bastante positivo. Isso significa que, além desse acolhimento, do atendimento, dos encaminhamentos quando não é conosco, enfim, né? Nós fomentamos políticas públicas, ações afirmativas nas áreas que estiverem sendo violadas, correto? Então, o Conselho Nacional
obviamente, achou interessante, né, por exemplo, um projeto que nós temos que é o Encontro da Juventude Negra com o Ministério Público, né? Não parece não, mas a letalidade policial ela é grande em qualquer estado hoje em dia. Sim. Muitos jovens estão morrendo, e as famílias enlutadas, sofrendo, muitas vezes sem resposta do Estado. Então isso é assim, um absurdo. Então a gente começou a procurar saber o que o jovem preto e pardo, o que ele quer do Ministério Público. Porque ele vai me dizer. Então, a partir daí, a gente faz projetos, correto? E a gente está assim, nós fomos pegos de surpresa com a pandemia, por exemplo, em 2020, março, né, de 2020, tivemos assim projetos que tivemos que parar, mas o conteúdo, o Conselho Nacional verificou o conteúdo desses projetos. E o Ministério Público ele tem que ser realmente protetor da democracia. Isso está lá no artigo 127 da Constituição Federal. E faz parte da democracia essa igualdade de todos e igualdade de oportunidades. Então, se uma pessoa ela é gay, não é porque ela é gay que ela não vai poder ocupar um cargo X, se ela é competente para aquele cargo. Então, isso aí é equidade, é um sentido de justiça. Se é tão competente quanto uma pessoa hétero, por que não? Então, o Ministério Público trabalha, tem comissão de diversidade lá sexual, né? Com outro colega trabalhando, enfim. Então, o Ministério Público termina por ser premiado, e isso é importante porque estimula todos os colegas que a gente chama Ministério Público de Execução, que é o Ministério Público que vai entrar com o processo, se tiver que entrar com alguma ação, enfim, né? Estimula todos. Tá certo. E o MP com você fica por aqui. Acompanhe esse programa e outros programas pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo.